Pronto. Começou a gravar. Pode ler para mim, Larissa Siegel. Uhum. Classificação dos seres vivos. A organização e a Desculpa. classificação. Deixa eu fazer a chamada, que se eu não fizer a chamada agora, eu vou esquecer. Eu sempre esqueço. Desculpa, tá, Larissa? Vamos lá. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia. Bernardo. Bernardo. Emanuel. Presente. Emanuel. Eduardo. Leio Eduardo. Eduardo. Aqui também, beleza. Emily. Presente. Gabriel. Gabriel. Júlia. Larissa Souza. Presente. Larissa Souza. Presente. Ok, agora eu ouvi. Siegel. Tá aí. Luciano. Luciano. Nicole. Nicole. Pedro. Presente. Luciano e Nicole. Esses são os dois faltosos. É isso? Eles estão aí? Vocês estão vendo eles aí, não? Luciano e Nicole. Então tá. Vamos lá, Larissa. Pode começar a ler lá pra gente. Classificação de seres vivos. A organização e a classificação estão presentes em nossas tarefas do dia a dia. Bibliotecas, videotecas, livrarias, lojas de departamentos, supermercados, farmácias, entre outros. Separam e catalogam seus produtos de forma a facilitar o acesso do público a eles. Pode continuar, por favor. Para cada classificação, um diferente critério é utilizado, como o tipo de produto, assunto de que trata, público ao qual se destina, etc. Deixa eu ver quem é o próximo. Carlos. Consegue ler pra gente, Carlos? Não sei nem quem é Carlos, né? É Larissa de Souza. Muito bom, Larissa de Souza. Pode ler. Você certamente tem uma série de objetos, tais como brinquedos, jogos, figurinhas, revistas e roupas. E é provável que goste de encontrá-los com facilidade. Se estiver bagunçados, misturados, será mais difícil achá-los quando você precisar. Para organizar as suas coisas, como seus Para livros, organizar por as exemplo, quais critérios você utiliza? Muito bom. Continuando ali, considerando que você tivesse que organizar alguns grupos de seres vivos, como você faria essa classificação? Faça um X para facilitar, né? A classificação utiliza a tabela abaixo, no qual há o nome de alguns desses seres vivos, marque um X as características que cada um deles apresenta. Então, rapidinho aí para vocês fazerem. E aí, cachorro tem osso? Cachorro tem osso? Tem perna? Sim. Tem pelo? Sim. Tem flor? Sim. Tem folha? Tem concha? Não. Tem asa? Tem Não. fruto? Não. Só se for Chernobyl. Aí tem. Então aí você já vão ter alguns critérios de classificação, certo? Não vou mexer em linguiça aí. Agora, vamos aqui para a segunda parte. Agora divida esses seres vivos em dois grupos: animais e plantas. Consegue separar rapidinho aí animal e planta?
Bem simples também, né? Agora faça novamente a divisão dos grupos animais e plantas em dois novos subgrupos: animais com e sem ossos e plantas com e sem flores. Vamos ver se o pessoal lembra de planta com e sem flores do quinto, do sexto, sétimo e oitavo ano. E aí? Ficou mais difícil? Ainda está tranquilo? É possível formar novos grupos com critérios. Que critérios poderiam ser utilizados para isso? Bom, vocês estão vendo que existem vários critérios. Vamos começar então. A importância da classificação. Na minha sequência aqui, agora é o Pedro. Pode ler para mim, Pedro, a importância da classificação? Diante da diversidade de seres vivos, a classificação também se revela necessária. Com ela, animais, plantas, fungos e micro-organismos podem ser identificados e nomeados, bem como os conhecimentos sobre eles. Mas como garantir a unidade entre os estudos realizados em diferentes países e idiomas? Os cavalos tiveram origem na região atualmente conhecida como América do Norte, mas são animais encontrados em todo o mundo, ou seja, apresentam ampla distribuição geográfica. Isso faz com que esse animal tenha diferentes nomes, dificultando a troca de informações entre os cientistas. Perfeito. Próximo, Gabriel, consegue ler para a gente? Consigo. Deixa eu pegar aqui. Para amenizar esse problema, as espécies receberam nomes científicos que valem em todos os lugares, independentemente do idioma falado ou nomenclatura popular. Por isso, os cientistas têm necessidade de organizá-las e dar a elas um nome universalmente reconhecido. Pode continuar. Na antiguidade, o filósofo Aristóteles, para classificar os seres vivos, procurou reuni-los em grupos, com base em alguns critérios. Depois houve uma época em que os seres vivos eram agrupados de acordo com o ambiente que ocupavam. Assim, os animais eram classificados em aéreos, terrestres, aquáticos. Aquáticos. Outra forma de organizar os diferentes seres vivos podia ser usar os critérios pouco científicos, como reunir animais de acordo com a sua utilidade para o ser humano. Segundo esses critérios, animais eram agrupados em úteis, nocivos e indiferentes. Atualmente, as regras adotadas derivam dos estudos do botânico sueco Carl von Linné, mais conhecido como Linneu. Uhum. Ideias de Linneu, quem vai ler para mim? Ana Júlia, consegue ler? Sim. Por favor. Linneu era professor médico, botânico e naturalista, observando espécies de plantas e animais. Ele sentiu a necessidade de organizá-las e classificá-las com o objetivo de compreender melhor a lógica da própria natureza. Em 1737, ele publicou o livro Systema Naturais. com a proposta de classificação utilizada até a atualidade, mas foi apenas na 10ª edição desse livro, em 1758, que Linneu desenvolveu melhores critérios de classificação e as regras da nomenclatura adotadas até hoje. Ali é Sistema Nature, a pronúncia correta, tá? Sistema Nature. É o mesmo AI do Aedes aegypti, que na verdade é Aedes aegypti, tá? Então é Sistema Nature, a leitura correta ali, tá? O próximo seria o Bernardo. E aí, Mr. Bernardo, consegue ler pra gente? Com problema? Bernardo. Não.
Emily, consegue ler pra gente? O problema dos vários nomes. Consigo. O problema dos vários nomes para uma mesma espécie de ser vivo foi resolvido com a criação do nome científico, ou seja, um nome único para todas as espécies conhecidas, que é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Entre as, Pode. suge- Isso. tá. Entre as sugestões propostas por Linneu, duas merecem destaque: usar palavras em latim para dar nomes aos seres vivos e organizá-los em um sistema hierárquico, isto é, em uma sequência em que uma categoria é subordinada à outra. A vantagem de usar o latim é que, sendo uma língua morta, não sofre modificações, o que não acontece com as línguas faladas cotidianamente. Categorias taxonômicas. Deixa eu ver quem é. Emanuel. Emanuel tá com a foto de uma mulher. Categorias taxonômicas. O sistema de classificação criado por Linneu é chamado binominal, ou seja, o nome científico é composto por dois nomes, que designarão uma espécie. Mas por que ele escolheu dois nomes em vez de apenas um? Ele se preocupou em analisar as características dos seres e em agrupá-los de acordo com as suas semelhanças. Dessa forma, o primeiro nome representa um grupo chamado gênero. Por exemplo, o tigre, o leão e a onça pintada pertencem ao gênero Panthera. Isso indica que esses seres são realmente muito semelhantes. Pode continuar. O segundo nome diz respeito ao epíteto específico. Ou seja, mesmo que tigres, leões e onças pintadas sejam semelhantes, há diferenças suficientes para agrupá-los em espécies diferentes. Dessa forma, o nome científico do tigre é Panthera tigris, da onça é Panthera onça e do leão é Panthera leu. A primeira palavra referente ao gênero deve ter sua primeira letra escrita em maiúsculo. Maiúsculo. E a segunda palavra referente ao epíteto específico é escrita em letra minúscula. Por isso, Pantera Léo lá está escrito com P maiúsculo e o Léo com L minúsculo. Eventualmente, apenas o nome do gênero pode ser citado sem explicar o nome do epíteto específico. Nesse caso, o nome do gênero vem acompanhado de SP, que significa qualquer espécie. Exemplo, Panthera SP. E se em um texto um mesmo nome científico é citado várias vezes, após a primeira citação, pode-se abreviar o nome do gênero apenas para sua inicial. Exemplo, Panthera tigris abrevia-se para P. tigris. Se o nome aparecer várias vezes, tá, pessoal? O nome científico deve estar sublinhado, ou escrito em itálico ou em negrito. Pode ser acompanhado do nome do autor ou do ano da publicação. Nesse caso, tanto o nome quanto o ano ficam sem itálico e sem negrito. Observe o exemplo. Ali nós temos, tá ruim de ler, peraí, deixa eu aumentar aqui a tela para eu ler melhor. Se vai dar para aumentar, acho que não vai dar. Que legal. Parece-me Rana ibérica, né? Rana ibérica. Nome do gênero e o epíteto específico. Nome da espécie. Ali o Bollinger, que é o nome do autor, e a data da publicação, 1879. Bastante tempo atrás. Muito bem. Segundinho, deixa eu ver se tem mais gente na sala. Não, são só vocês. Então voltou na Sigel. Sigel, tua vez. Pode ler pra gente lá na página 38, lá em cima, ao elaborar. Ao elaborar seu projeto de classificação, Linneu também considerou outras categorias taxonômicas. Segundo ele, a natureza poderia ser dividida em reinos, e cada reino poderia ser dividido em várias classes. Por sua vez, cada classe reuniria ordens semelhantes. Cada ordem agruparia famílias
A. Similares. Cada família, gêneros parecidos e, finalmente, cada gênero agruparia espécies semelhantes. Elelê. Reino, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ih, ainda tem mais. Ó. Continua, lê mais um para mim, faz favor. Siga. Mais tarde, o naturalista francês Georges Cuvier criou mais uma categoria, o filo, que reúne as classes de animais com estrutura corporal semelhante. Cuvier não pensou nas plantas, mas hoje existe uma categoria equivalente para elas, a divisão. Isso. Próximo, Carlos, que não é Carlos. Pode ler as categorias criadas por Linneu? As categorias criadas por Linneu são utilizadas até hoje. A grande mudança vem no critério utilizado para classificar os seres. Para Linneu, o critério era a semelhança entre as formas de vida. Isso significa que os seres mais parecidos entre si compartilham mais categorias. Quanto mais afastado o grau de parentesco entre os dois seres, menos categorias eles terão em comum. Atualmente, os critérios são utilizados como características fisiológicas, morfológicas, embrionárias e análises de material genético. Certo. Segura aí só um minutinho que tem um aluno pedindo uma coisa aqui do sexto ano. Peraí. Vamos lá. Quem é o próximo? O próximo é o Pedro. Pedro, conexões. Entre cães e lobos. Durante muito tempo, o cão doméstico foi conhecido pelo nome científico Canis familiaris. Isso indica que ele pertencia ao mesmo gênero do lobo, do chacal e do coiote, mas com algumas diferenças que seriam suficientes para classificá-lo como outra espécie. Em 1993, um grupo de estudiosos americanos definiu que o cão doméstico deveria ser designado como Canis lupus, em vez do nome anterior Canis familiaris. Essa decisão confirma, portanto, que o cão é, de fato, exatamente das mesmas espécies que o lobo. Isso quer dizer que os cães e lobos podem cruzar entre si, gerando descendência fértil, e que esse cruzamento pode ocorrer naturalmente. Trata-se de um fato incrível, pois existe uma variedade imensa de raças de cachorros, todas da mesma espécie. Para muitos, já é difícil pensar que o cruzamento entre um poodle e uma fêmea de um pastor alemão seja possível. Agora imagine comparar os cães aos lobos. Se por um lado cães e lobos pertencem à mesma espécie, saiba que existem mais de 1000 espécies diferentes de pulgas. Eia. Então, bora. Continuando. Só para falar que cães e lobos são da mesma espécie, né? Bom, o próximo é o Gabriel. Reino dos seres vivos. Isso aqui é uma coisa que no ensino médio, pessoal, é básico, tá? São conceitos bem básicos, bem simples de biologia, tá? Vamos lá. Até os tempos de Linneu, os seres vivos eram classificados em dois grandes reinos, o reino animal e o reino vegetal. No entanto, com o desenvolvimento de novas tecnologias como a microscópia, os cientistas foram identificando outros organismos, cujas características não correspondem nem do reino animal e nem do reino vegetal. Atualmente, uma das classificações mais utilizadas agrupa os seres vivos em 5 reinos,
e foi proposta por Robert Harding Whittaker. Entre os critérios utilizados nessa classificação são considerados números de células unicelulares e multicelulares, presença do núcleo individualizado no interior da célula, procariótica ou eucariótica, e a forma de nutrição, autótrofa e heterotrófica. Observa a seguir a classificação que reúne os organismos em 5. Então, que eu estava respondendo ao aluno do sexto. Tá. Então, o que a gente tem aí, que foi lido pelo coleguinha, que o Robert, o quê? Qual é o sobrenome dele? Robert Whittaker. Criou alguns critérios de classificação, certo? Tem a ver ali com número de células, que são seres vivos que são unicelulares ou multicelulares, a presença de núcleo organizado, que a gente chama de procarionte e eucarionte, e a forma de nutrição, autótrofo e heterotrófico, ou heterótrofo, né? Observe a seguir a classificação e reúne os organismos de seres vivos em 5 reinos. Então, esses 5 reinos eles são classificados em cima desses critérios que eu acabei de ler para vocês, tá? Multicelular, procarionte e eucarionte, autótrofo e heterotrófico, tá? Então, vamos lá. Reino Monera. Quem vai ler o Monera para mim é a Ana Júlia. Por favor, Ana Júlia. Inclui as bactérias e as cianobactérias. Os seres incluídos nesse reino são unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos, sei lá. Heterotrófico ou heterótrofo. Ali está escrito heterótrofos. Tá? Então a gente tem aí bactérias e algas, né? Que são as cianobactérias, que fazem parte desse reino. Monera, bactérias e cianobactérias, chamadas de cianofícias antigamente, tá? Então, eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. O que eles têm de característica principal aqui, esse reino, né? Elas são procariontes. O que quer dizer esse pró? Primitivo, tá? Só um minutinho antes de vocês lerem ali, eu vou resolver o problema de um aluno do sexto ano. Só um segundinho, tá? Por favor. Vamos ver se deu. Vamos lá, próximo. Reino Monera, depois é o reino protista. Protista, aqui, ó. Tá? Então, aqui, bactérias unicelulares e são procariontes, são muito primitivas, elas não têm núcleo organizado. O núcleo, né, da célula é todo bagunçado, todo desorganizado. A gente chama isso de procariontes. Eles podem ser autotróficos ou heterotróficos, tá? Reino protista, quem vai ler para mim será Fernando. Bernardo. Bernardo não está lendo, né? A Emily. Emily, lê o reino protista para mim, por favor. Sim. Calma. Tá. Protozoários e algas fazem parte deste reino, formado por organismos eucariontes. Alguns são unicelulares e heterotrófos, como os protozoários. Outros são autotrófos e podem ser uni- ou multicelulares, como as algas. Isso. Então, olha só. O que esse grupo tem de diferente? Em relação ao reino Monera. O reino Monera era procarionte. O reino protista é todo eucarionte. Todo eucarionte. O que quer dizer eucarionte? Que tem um núcleo organizado por uma membrana, que a gente chama de carioteca. Por isso,
são chamados de eucariontes. E aí quem são? Bom, são dois grupos, tá? Os protozoários, que são organismos unicelulares, heterotróficos, e nós temos algumas, né, protozoários que são unicelulares, mas são autotróficos, e nós temos também as algas, que são multicelulares, são pluricelulares aí, e são autotróficas, certo? Próximo reino é o reino fungi. Fungi, quem lê? Não consigo ler o nome dessa pessoa. Acho que agora vai dar. Não deu. Deu. Emanuel. Emanuel, fungi. Reino Fungi. Inclui seres eucariontes, heterótrofos, uni ou multicelulares. Nesse reino estão agrupados cogumelos, orelhas de pau e leveduras. Bem tranquilinho esse reino, né? São todos heterotróficos, então não tem ninguém autotrófico. Todos são eucariontes, podem ser uni ou multicelulares, tá? Reino Plantê. Larissa, siga. Inclui todas as plantas, desde as pequenas, como os musgos, até as árvores maiores, como os pinheiros e sequoias. São seres autótrofos, multicelulares e eucariontes. Eventualmente é chamado de reino metafita. Metafita, perfeito. Larissa, lê para mim o Animalia. Souza. Todos os animais são incluídos nesse grupo. São seres multicelulares, eucariontes, heterótrofos, heterótrofos e se locomovem em pelo menos uma fase do ciclo vital. Eventualmente é chamado de reino metazoa. Metazoa, perfeito. Excelente. Exercitando, então. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aqui. Página 40, exercício 1, 2, 3, 4. Para ontem, página 40, 1, 2, 3 e 4. Para a gente começar a falar em seguida do reino Monera, tá? Página Professor. 40, 1, 2, 3 e 4. Pode falar. Então, eu meio que esqueci o que é heterotrófico. Heterotróficos são aqueles